Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Muitos meninos crescem ouvindo que é homem não chora. Imagina como isso afeta os homens altamente sensíveis. Tiago York disse isso numa música: calar fragilidade é castigo. E lá no futuro, esses mesmos homens são cobrados para serem líderes, provedores, fortes o tempo todo, e é aí que a conta não fecha. Porque por trás da armadura existem homens exaustos, confusos, tentando entender por que sentem tanto no mundo que ensina que é errado o homem ser sensível. Nesse episódio eu quero te provocar a pensar. E se sentir profundamente fosse considerado o verdadeiro sinal de força? Olá, eu sou a Giliane Vicente e esse é o Levemente Introvertida, o podcast que fala com quem sente demais, pensa demais e precisa de um pouco mais de silêncio para existir nesse mundo tão barulhento. Se você sente que a sua energia vive no limite e que sua sensibilidade te sobrecarrega, esse podcast é um convite para sair do automático. Neste episódio, eu converso com Fábio Cunha, um homem que passou boa parte da vida acreditando que havia algo de errado com o seu jeito mais introspectivo, mais emocional, até descobrir que era um homem altamente sensível. Nós falamos sobre o peso das expectativas de masculinidade, os desafios no trabalho, nos relacionamentos. Falamos também sobre as máscaras que os homens aprendem a vestir e sobre o que realmente significa ser forte. Sim, porque existe um tipo de força que quase nunca é celebrada, mas quase sempre não é compreendida. Esse tipo de força sente tudo e, mesmo assim, escolhe continuar sentindo. É uma força que não precisa endurecer para ser respeitado, que aprende a acolher o próprio silêncio, a própria emoção e a própria vulnerabilidade. Respira fundo, porque hoje o episódio é um convite para repensar o que é força. Peço também para você seguir o podcast no Spotify ou no YouTube. Deixe a sua avaliação, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Esses gestos me ajudam a continuar esse trabalho independente, feito com cuidado, verdade e muita sensibilidade. Vamos lá? Seja bem-vindo, Fábio. Eu quero começar te agradecendo, né, por doar um pouco do seu tempo aqui para o Levemente Introvertida. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, quem é você, como é que você descobriu a alta sensibilidade. Obrigado pelo convite, Giane. Para mim é um prazer sempre estar falando sobre esse tema que acho que tem sempre que divulgar mais para que mais pessoas descubram também, se conectem. Bom, eu sou Fábio, eu tenho hoje 47 anos. Profissionalmente, né, passei boa parte da minha carreira dentro do mundo corporativo, ainda trabalho com isso na área de tecnologia. E desde sempre, né, acho que desde que eu me conheço por gente, seja escola, mas principalmente no trabalho, eu sempre fui uma pessoa introvertida e durante muito tempo eu acreditava que a introversão era o problema, porque antigamente a gente não tinha muito acesso a outros tipos de referência. Então eu cresci achando que por eu ser uma pessoa mais quieta, tímida, eu não conseguia me encaixar em muitos lugares, então eu associava que isso era por causa do meu jeito, logo eu estava errado, né. E do trabalho principalmente, porque o ambiente de trabalho geral em grandes empresas, são ambientes muito barulhentos, muito agitados, muitas vezes desorganizados, muitas agendas ocultas, né, muitas políticas, né, as coisas não são claras, etcétera. E performance, 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 né? Exatamente, muitas métricas por resultado, medições de resultado, etcétera. E eu sempre,
recebia, né, como feedback, eu sempre fui um profissional muito ao mesmo tempo muito bom, assim, né, com as entregas com muita qualidade, mas eu sempre recebi o feedback de que: "Ah, você precisa ser melhor no relacionamento interpessoal, você precisa falar mais", etcétera, né. Bater papo e assuntos muito superficiais, assim, mas eu sempre gostei muito de assuntos muito profundos, e é difícil você encaixar isso numa conversa dentro da empresa, ou mesmo conhecer pessoas que têm esse mesmo tipo de interesse. Realmente são raros essas possibilidades. Então eu estava num momento, assim, de uma crise existencial mesmo, de falar: "Meu, não tem mais jeito, né, não realmente não é para mim, não sirvo para isso". O mundo corporativo foi feito para os extrovertidos, né, e a gente fica com essa sensação em algum momento, né, da vida. Exatamente, mas exatamente. Na época eu não tinha nem clareza que era isso que estava por trás, né, que eu não tinha muito esse conhecimento, essa linguagem, né, introversão, extroversão, o que é exatamente, né, eu estava me descobrindo também, né, nessa época, dentro do autoconhecimento. E aí eu lembro que eu estava andando lá na livraria, no shopping, isso foi 2013, 14, uns 10, 12 anos atrás, e eu vi o livro da Susan Cain, O Poder dos Quietos. E aí quando eu vi já me chamou a atenção. Opa. Talvez E aí aqui eu tenha alguma coisa que me ajude, né. é, aí eu comecei a ver, né, o resumo do livro, do que se tratava, aquilo me chamou muito a atenção, falei: "Nossa, quer dizer que não é bem assim da forma que eu tô achando", né, que ela fala que tem várias referências, né, do poder das pessoas mais introvertidas, etcétera, pessoas com muito sucesso, diversos exemplos, e aí eu lembro que eu comprei esse livro, comecei a ler, e eu já me explicou muita coisa, já me fez enxergar bastante coisa, mas quando chegou no capítulo que ela fala sobre pessoas altamente sensíveis, aí caiu todas as fichas caíram, né, e aquilo me fez entender muita coisa. Então quando eu li ali, sobre o traço da alfassensibilidade, e se eu não me engano tinha um mini questionário ali para ser feito, explicando, né, bem superficialmente o que é ser uma pessoa altamente sensível, e aí para mim ali, naquele momento eu entendi quem eu era. Então Aí foi aí que você sentiu um certo alívio? Falou: "Nossa". senti. Foi exatamente essa sensação de: "Nossa, quer dizer que eu não sou um defeito, eu não sou eu que estou completamente errado", né, quer dizer que tem uma explicação para que eu funcione da forma que eu funciono, tem mais pessoas, né, iguais a mim, aí no mundo, que também estão enfrentando os mesmos desafios, e que ser altamente sensível não é ruim, não é errado, né, na verdade. Não é, eu sempre ficava muito, assim, pensativa se eu tinha algum transtorno, né. Aí eu ficava eu costumo dizer hoje em dia que a gente cada um percebe o mundo de uma maneira diferente, né. Mas eu sempre achei que eu não me encaixava muito, porque eu sempre estava me sentindo muito desconforto nos lugares. Sempre estava desconfortável. Então, eu lembro que teve uma época que eu procurei um treinamento, né, de mindfulness, de meditação, e num desses dias do treinamento, a instrutora falou: "Olha, você é uma pessoa altamente sensível". E eu já tinha lido o livro da Susan Cain, alguns anos atrás, mas aquela questão de querer se encaixar era tão forte, que eu peguei e olhei e falei assim: "Não, não, eu não sou. Aqui eu não me encaixo". Então, assim, pra mim foi um pouco mais complicado aceitar que eu me encaixava ali naquele perfil, né, de comportamento, que não era nenhum tipo de transtorno, porque eu sentia muito medo de ter algum tipo de transtorno. Até que também conversei, marquei uma consulta para conversar com uma psiquiatra, e foi nossa, foi sensacional a conversa com ela. Aí eu comecei a captar melhor, a entender melhor essa questão da alta sensibilidade. Que legal. É isso que eu sou a verdade, eu acho que desde de criança, né, eu sinto que eu não consigo me encaixar.
Eu falo: "Nossa, isso que todo mundo tá gostando de fazer, pra mim não, eu quero fazer outra coisa", né, às vezes Pois é. eu lembro, assim, né, que eu tinha meus momentos, assim, né, que eu gostava de ficar colocar uma música e ficar sozinho, né, ouvindo a música ou lendo um livro quieto, isso pra mim preenchia muito, mas era uma coisa que eu não contava para meus amigos que eu fazia isso, né, porque parecia que ia ser uma coisa esquisita, e eu tinha muito medo de ser o esquisito, né, e também me questionava: "Será que eu tenho transtorno? Será que eu posso ser isso, posso ser aquilo?", que eu É. né, vivia com isso. É, Muitas é mui dúvidas. muitas dúvidas. Então, quando eu li aquilo fez muito e aí quando eu li aquilo, e aí eu falei: "Nossa, me achei, agora te descobri mais, né, eu quero saber mais sobre isso". E aí eu comecei a devorar, assim, todos os livros que tinha sobre o tema, então li o livro da Irene Aron, li alguns livros do Ted Zef, que é uma referência também falando sobre masculinidade, alta sensibilidade, eh, e enfim, fui aprendendo, né, mas é muito interessante porque, né, eu fazia terapia na época, etcétera, e ninguém conhece sobre isso, né. Então, assim, mesmo eu conversando com o meu terapeuta sobre isso, né, ele às vezes não sabia nem direito como lidar, né, entender, falar comigo, né, uma preocupação muito grande, eu estar usando isso para fugir de alguma coisa, né. Sim, para se vitimizar, né, para Exatamente. "Ah, eu sou isso, então logo o mundo se me entender, entender. tá errado e eu tô certo, todo mundo tem que me entender", né. É. Exatamente. Então acho que pelo menos isso eu nunca caí, né, assim, eu agradeço a ele por ter apesar dele não saber, ele conseguiu acho que me deixar atento com isso, né, de sempre olhar para esse lugar de potência mesmo, né, de conexão com a essência, etcétera. Então e aí foi muito legal, porque eu fui descobrindo, né, pessoas iguais a mim, e a gente conversando sobre coisas parecidas, assim, então grupo de Facebook, né, as coisas que eu achei na época, assim, né, que não tinha ninguém no meu bairro para falar: "Oi, você é altamente sensível", né, então E você encontrou, assim, esses canais com outros homens altamente sensíveis no Facebook, você encontrou? foi então tinha um grupo de Facebook bem grande, assim, umas 2.000 pessoas na época que eu o primeiro que eu me conectei. E ali eu encontrei essa troca, assim, né, com tanto homens como mulheres, mas de pessoas trazendo suas experiências, eh, tendo esse aprendizado junto, então isso também me ajudou bastante na época a entender. E eu também me conectei com grupos internacionais também. Então, e aí acho que lá nos Estados Unidos, acho que tá um passinho à frente, né, dos Certo. estudos e da formação da comunidade. Então já tinha algumas pessoas, e as pessoas sempre muito abertas também, assim, então, né, eu lembro que eu comecei a ler um livro do Tracy Cooper, que era justamente alguma coisa sobre como prosperar no ambiente de trabalho, e aí eu me conectei com ele, então as pessoas super abertas a conversar, porque realmente todo mundo vai querendo se encontrar entre os seus É. iguais ali, né, então acho que E que isso tem é alguma importante. dica, né, que tem algum passa uma dica aí, né. Muitos homens do meu canal, quer dizer, meu canal, assim, tem 80% de mulheres e 20% de homens, né. E quando eles me questionavam, eu procurava algum lugar, assim, né, eu falo: "Quem será que está conversando com os homens altamente sensíveis, né? Será que tem alguém no Instagram, será?" Só que, assim, eu não sei se eu procurei errado ou eu não encontrei. Eu só encontrei o livro, né, do qual você é coautor. Mas eu ficava me perguntando, quem é que está conversando, né, com os homens altamente sensíveis? E uma das perguntas, depois eu vou querer que você me passe o nome desses livros, né, para eu colocar na descrição do episódio, mas teve até eles mandaram algumas mensagens aqui também, depois eu vou te falar, mas a questão é essa, né, eh eu acho que é mais difícil encontrar, porque nem os homens procuram, saber se são altamente sensíveis. É aquilo que eu te falei, não quer se identificar, porque acha que é um traço de fraqueza, né, que vai me mostrar a minha vulnerabilidade. Eu não posso ser vulnerável, muito mais no ambiente de trabalho, né.
exatamente. Para o homem realmente é um passo mais difícil. A própria palavra sensível, e aí eu vou contar um pouco, né, de como que surgiu, que acho que tem umas coisas bem interessantes da gente destacar. Então eu já estava ali, eu lembro que quando eu fiz essa descoberta ali no grupo e tal, eu estava passando por várias coisas na minha vida naquele momento. Era um momento realmente, assim, de muita transformação. Eu tinha acabado de me divorciar, também estava tendo algumas crises no trabalho, acho, se eu não me engano, eu também estava saindo de um trabalho que eu trabalhei por 12 anos numa empresa, estava um momento de muita transformação, e eu dessa descoberta. Aí eu fiz um trabalho de coach com uma pessoa que é especialista em alta sensibilidade. Então foi fundamental, porque nesse trabalho, justamente para eu perceber o que é ser altamente sensível. Como que o Fábio, a autossuficiência se expressa no Fábio, o que isso implica, né, de bom e de ruim, né, coisas que eu tenho que dar conta de atender algumas necessidades da minha acessibilidade, e que eu, por não conhecer, passava por cima, me sobrecarregava, né, então eu sofria muito com a sobrecarga que as pessoas altamente sensíveis têm, porque eu queria, né, competir, eu queria estar igual, ser igual a todo mundo, então foi essencial para entender. E aí durante esse processo, né, em paralelo, eu comecei a participar de um grupo de encontro de homens aqui em São Paulo. Não era homem, não era nada a ver com o contexto da alta sensibilidade, mas sobre homens falando, né, sobre novas masculinidades, então um lugar que o homem ele pode se expor, ele pode se expressar. E eu achei muito legal, aquilo muito rico para mim, assim, para fazer parte de estar com outros homens que eu não encontrava no meu grupo de amizades, não encontrava no meu amizades do trabalho, não encontrava nos meus amigos da faculdade, né, em nenhum lugar, um grupo de homens que eu pudesse falar sobre sentimentos, que a gente pudesse se expor, ser vulnerável. Então isso foi muito bom para mim, né, e ali acho que eu também fui descobrindo, né, fui também tendo confiança em me expor mais para os homens. E aí, dentro desse grupo, né, eu conheci um pessoal que que tem um trabalho bem grande, que chama Rede de Masculinidades Brasil, que ali é um grupo, né, que atua com várias frentes, né, sobre masculinidade. Então tem pessoas de todos os setores que atuam, em vários segmentos, relacionados a isso. E aí eles falaram: "Ah, a gente queria escrever um livro sobre masculinidades". Então a ideia era que cada um ali que se voluntariasse para escrever um capítulo sobre esse livro. E eu disse: "Ah, o meu capítulo vai ser sobre homens altamente sensíveis, quero me aprofundar nessa questão, Nesse tema, né? nesse tema". E aí eu escrevi, né, esse capítulo para esse livro, e no fim das contas esse livro não deu absolutamente nada, não foi para frente, mas eu fiquei com ca aquela capítulo escrito. Com aquele gostinho, né, de escrever sobre É. isso. E aí eu peguei esse capítulo que eu tinha escrito, que basicamente era a minha história de descoberta sobre autossustentação. Então, como que eu era na infância, como que era ser altamente sensível homem, né, no nesse meio machista que a gente tem, né, esses valores todos. E contando a minha história dos relacionamentos, do trabalho, sempre com esse olhar da sensibilidade. Trouxe algumas referências desses livros de fora, mas muito mais um desabafo, assim, né, da minha história. E aí eu falei: "Ah, um dia eu resolvi, vou colocar essa história nesse grupo do Facebook". Né, assim, deu vontade de compartilhar. E aí quando eu postei esse texto, veio uma enxurrada de comentários de outros homens, dizendo: "Nossa, até que enfim, eu sabia que esse dia ia chegar. É, É, alguém ia falar sobre o que se passa. alguém tá falando sobre isso, alguém tá fazendo isso, né, ninguém já na sua história", né. Então aí desse movimento, né, que começou a criar esse grupo de homens altamente sensíveis. Aí mesmo assim eu resisti, eu falei: "Ah, não sei se eu quero, né, criar grupo, essas coisas". Porque Aí vai acabar tendo que interagir, eu vou acabar tendo que ter tempo, dá trabalho. dá pra sustentar, né, É. E reunião, você gasta, a energia também, né, de responder, de interagir e tudo mais, né. exatamente. E aí, a Rosalira, né, que foi a pessoa que eu fiz o coaching, ela a gente depois, né, nessa época já estava tendo uma parceria, eu ajudava ela a produzir conteúdo sobre alta acessibilidade, artigos, etcétera, para o canal dela.
E ela falou para mim: "Nossa, eu vi seu artigo lá e, nossa, é fabuloso, assim, né, você não quer dar uma entrevista para mim no meu canal do YouTube, falando sobre isso, né?". E aí eu fiz essa entrevista, aí apareceu mais gente ainda, né, querendo se eu falei: "Tá bom, vou criar um grupo ali". Aí criei um grupo de WhatsApp, e esses homens foram chegando. E aí foi muito interessante, assim, logo de cara, uma das primeiras coisas que eles pediram, o nome do grupo era, né, Homens Altamente Sensíveis. Aí eles falaram: "Não dá pra trocar o nome? Porque eu não quero que a minha esposa veja que eu tô num grupo de homens altamente sensíveis, eu quero que nenhum amigo meu descubra". Certo. Então, você vê o tamanho que é para o O homem estigma, né? o estigma da palavra sensível. E pra mim aquilo, nossa, será que eu penso isso mesmo? E aí eu troquei, coloquei lá uma sigla, né, para disfarçar, dizer assim. E foi bem interessante, porque no começo, né, a gente fazia muita reunião online e muita troca no WhatsApp, assim, contando o que era, como era a experiência de cada um, como cada um tinha sido descoberto, e me espantava o quanto que era comum, né. Então eu acho que quando a gente começa a trocar com outras pessoas, entender, a gente acho que aí tira mais ainda a dúvida do traço, né, porque a gente fala: "Não, realmente esse negócio é de verdade mesmo", né, porque É todo mundo porque são tem uma experiência muito 20%, né? parecida, né, 20% da população, né, da tem esse população. traço. É. É E as muita histórias coisa. é muita coisa, e as histórias muito parecidas, assim, de coisas que passaram na infância, de coisas que sofreram na adolescência, né, desse desencaixe. Da forma de pensar, da forma de ver o mundo, né. A gente começou a se ver muito na história um do outro, né, como a gente era parecido. E o grupo foi crescendo, né. E foi bem interessante ver, assim, como que os homens que foram chegando nesse grupo, muitos depoimentos assim: "Esse aqui é o único lugar que eu me sinto seguro, que eu me sinto de falar sobre tais coisas". Então, foi um espaço, muitas pessoas se abriram, assim, de uma maneira muito profunda para contar coisas muito pessoais. Nossa, é um alívio, né, um alívio encontrar um lugar desse porque se até o termo, né, eu vejo que, esse foi um termo criado pela doutora Elaine Aron, né, mas assim, no meio acadêmico tem uma certa disputa, né, pelo nome, então tem outros nomes, né, eh, mas assim, muitos homens não gostam realmente de dizer: "Eu sou uma pessoa altamente sensível", e não é necessário também falar, né, sobre isso. Não é necessário. Exatamente, isso é uma coisa que a gente falava, assim: "Ah, como que eu explico para as pessoas?". Não precisa explicar nada para ninguém, eu sempre digo Não, assim: "O que você tem que deixar claro é quais são as suas necessidades". exatamente. Necessidade é de silêncio, uma necessidade é de não trabalhar mais de tantas horas por dia, uma necessidade ter tempo sozinho, enfim, isso é importante, né, agora se Sim. justificar, acho que esse é o Não, ponto, a gente querer justificar: "Ó, eu sou isso, logo você tem que me atender por isso". Não, é. aprender a Eu ser sempre necessário. usei as palavras mágicas, assim, no mundo do trabalho. Eu produzo melhor quando, eu posso trabalhar mais sozinha e como a gente estava falando de um trabalho que é produção, 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 então, se a gente coloca a nossa necessidade de que eu produzo melhor quando eu posso ficar pelo menos algumas horas sozinha, ou se eu posso fazer um home office, vai, uma vez na semana. Mas não chegar como se fosse, assim, alguma coisa, assim, fora do comum, né. "Olha, eu sou uma pessoa altamente sensível e eu preciso trabalhar sozinho numa sala". Isso não vai realmente ajudar em nada, né. Exatamente, exatamente, só é difícil que outra pessoa talvez não entenda, talvez ache que é besteira. A É. própria doutora Irani Eron conta isso, né, que no começo quando a primeiras pesquisas que ela fez, ela fala que acharam que era coisa de autoajuda, era coisa, né, de da cabeça, e aí ela fala que demorou muito tempo para que mesmo a comunidade científica começasse a levar ela a sério. Sério, é. Eu já vi vários relatos, assim, da dificuldade que ela teve, como tudo que é novo, né, Sim. tem a resistência. Mas você vê como é importante você conseguir nomear aquilo, né, que você sente.
Você poder dizer: "Nossa, agora eu sei, eu posso, navegar melhor, né, nesse mundo, porque eu tenho uma sensibilidade maior, eu percebo o mundo de um jeito diferente, eu capto mais, né, as emoções das pessoas, eu tenho uma empatia muito grande". Então, enquanto você está achando que tudo é mistério, é muito difícil, né? Muito difícil. E quando você acha que tudo é um problema isolado e seu, né, um defeito seu. Outra coisa comum, assim, né, que no grupo que eu vi, é reatividade emocional. Ah, porque eu explodo, e aí depois eu me culpo porque eu explodi, porque eu gritei, porque eu tive uma emoção que eu não queria ter tido, né. Então você entender, primeiro, por que que você tem tipo de reação de vez em quando, né, porque tudo, né, as pessoas também dizem é muito mais profundo, né, tudo. E se você já está sobrecarregado no seu limite, você não consegue às vezes, né, ter energia para lidar com aquela emoção, né, você já está tão sobre, então assim, esse aprendizado de saber: "Ok, não posso deixar nunca o copo ficar cheio a esse ponto, eu tenho que me cuidar antes, para não sobrecarregar". Isso é um aprendizado, porque no começo a gente tem que primeiro a gente aceitar isso, a gente validar a nossa necessidade para depois conseguir pedir. E a gente cresce achando que tá errado, né, você não pode pedir. Como assim eu vou pedir para o trabalho que eu perco que ficar de casa 1 vez por semana? Como assim? Eles vão achar que eu sou não sei o quê. Vou pedir, não é como que eu vou então, Como primeiro eu como que eu vou colocar as minhas necessidades, né. Isso que você falou é tão importante, porque, eu, por exemplo, eu reprimia muito, né, as minhas emoções. Por exemplo, quando eu ia num show de música ou quando eu assistia um filme, assim, que me tocava muito, então eu contraía toda essa emoção e eu sentia um aperto aqui no meu na região do meu abdômen. Por quê? Porque eu não queria transbordar, porque eu sabia que eu me emocionaria muito e isso me dava vergonha, né. Então eu me lembro que quando eu comecei esse trabalho também no mindfulness, ela me perguntou isso: "Você se contrai ou você expande, né? E em que tipo de s em que tipo de ambiente? Em que tipo de o que está acontecendo quando você contrai, né? O que está acontecendo quando você expande?". Então é um trabalho de lidar com essas emoções que são muito mais à flor da pele, né, no caso. exatamente, né. Se compreender, assim, se aceitar também que às vezes, ok, às vezes não dá para reprimir, não é, às vezes, né, do jeito e É, vai mas se a gente reprimiu muito, uma hora vai escapar, explode, exato. Isso aconteceu uma lá hora comigo vai. também, porque eu me reprimia, né, não queria mostrar, não queria pedir, não queria dizer da minha mesmo porque eu nem entendia direito qual era a minha necessidade, né. Sim. E eu sempre dou o exemplo do meu primeiro casamento, né, quando eu não tinha a menor ideia do que era ser uma pessoa altamente sensível. Mas eu sabia que quando eu chegava do trabalho, eu precisava de momentos em silêncio, pra estar quieto, eu não conseguia falar com ninguém, precisava me isolar, né, mas eu não conseguia explicar o porquê disso, não tinha ideia, né, que ficava por trás dessa minha necessidade. Isso gerava muita briga, porque, né, ela dizia: "Ah, você não quer falar comigo, pô, você chega no trabalho e não tem, né, tempo, não tem energia para falar comigo, só quer se isolar". Então, assim, como se isso fosse um defeito meu de novo, né, essa história. É, alguma coisa aí não está certa, né, tem alguma coisa errada aí. Não é isso mal, não, você não Exato. pode ir assim. É. Então, quando eu entendi que, nossa, não, eu sou muito sensível, eu trabalho, eu pego o trânsito, eu fico o dia inteiro falando com um monte de gente, na minha empresa. A hora que eu volto, eu preciso desse tempo para me recarregar, e eu não me recarrego sozinho, eu me recarrego em silêncio, né, diferente de outras pessoas que se recarregam em grupo, Sim. etcétera. Então, a partir do momento que eu consigo entender isso, nossa, fica mais fácil. Tem um exemplo que um autor dá, que eu acho muito legal, que eu sempre falo isso no meu canal. Os introvertidos, eles acordam com 5 moedinhas todos os dias, porque ele descansou, né. Já os extrovertidos acordam sem moeda nenhuma. E aí cada um vai, sai para fazer o que tem que fazer,
Chega no fim do dia, o introvertido gastou todas as suas moedas, está se sentindo pobre, e o extrovertido ganhou muita moeda, então ele está muito energizado, né. Então um homem extrovertido chegaria em casa contando tudo o que aconteceu, né, ao longo do dia. E o introvertido, como tá descarregado, ele tem que realmente chegar, tomar um banho, dar uma ficar num lugar, assim, sem mais a alta sensibilidade, né, ficar num lugar sem estímulo nenhum, pelo menos por alguns instantes, né, para poder, voltar aos níveis, pelo menos um pouquinho, né, da energia gasta no dia. Sim, exatamente. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive, assim, né, de entender. Então hoje, por exemplo, essa semana eu tive que participar de um evento grande, de uma feira ali, né, tal, eu acho que esses grandes eventos, é a principal prova, né, da gente, porque é Nossa, livre, é. é barulho, é muita gente, passando, Muita gente mas para conversar. para conversar, mas eu já me programo, eu falo assim: "Beleza, eu já sei que vai ser, então eu me programo para durante vários momentos do dia eu tenho que sair andando sozinho, vou achar uma área verde, uma pracinha, um lugar fora disso para eu ficar ali um tempinho descansando, quietinho, aí depois eu volto, né. Também não vou deixar para ficar até o Toma uma fim, né. água, né, Também, toma uma tomar água. aguinha. Exatamente, senão realmente não dá para aguentar, senão no primeiro dia já tá esgotado, já tô esgotado, não aguento mais nada. E o que E acontecia muito comigo, na realidade. aproveitando esse gancho aí que você falou de trabalho, como que eu fiz aqui algumas tem algumas perguntas dos ouvintes, tem algumas perguntas eu li, né, o seu artigo lá no site, Ame a Sua Sensibilidade também, e, falando na sensibilidade no trabalho, né, você já me contou bastante coisa, mas como Uhum. que você acredita que as empresas elas o que elas estão prontas para lidar com essa diversidade? De um time que tenha pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas, altamente sensíveis, até autistas mesmo, né, que trabalham, que estão lá no seu time. Você acha que as empresas elas sabem lidar com isso, com essa diversidade? Acho que não, acho que isso ainda é algo bem incipiente no mundo todo, não é só no Brasil, mais ainda, mas no mundo todo, porque as empresas em geral, elas ainda adotam um padrão que deve servir para todo mundo, então é um padrão, né, de escala de trabalho, um padrão do que eu espero que você produza, quantas horas você vai gastar por dia fazendo essa atividade, quanto que você vai produzir, como que eu vou te medir, né, como que eu vou, te cobrar, como que eu vou avaliar sua performance, então tudo é baseado num padrão que foi feito para, primeiro, para pessoas extrovertidas, segundo, pensando numa visão que ser humano é um recurso, é uma máquina, então, né, é uma máquina que produz "X" por dia disso, né, e a gente tem essa visão, a gente trata as pessoas das empresas dessa forma, né, que todo mundo tem que produzir "X", que todo mundo, gera o mesmo resultado, uma mesma intervenção que eu faço vai ter o mesmo resultado de todas as pessoas, né, então todo mundo trabalha na base da bronca, que a competitividade é boa para todo mundo, mas todo mundo trabalhar mais. Pois Pra é. muita gente é bem diferente, né, pra gente introvertida, altamente sensível, ou mesmo as outras neurodivergências, né, TDAH, autismo, tem muita diferença. É, TDAH Então também. também tem. Então as empresas ainda não sabem muito bem como fazer isso. Por quê? Para fazer isso, você tem que mudar completamente o sistema, né, tem que mudar avaliações de performance, você tem que ter, lideranças que saibam reconhecer, ah, as diferenças e saibam olhar os pontos fortes também, né. Assim, essas pessoas têm pontos fortes, têm qualidades que a maioria da população não tem, só que para são qualidades, sim, extremamente importantes, ainda mais no mundo atual. Então tem uma criatividade, ou facilidade em reconhecer padrão, em conectar coisas muito diferentes, a empatia pelo outro, entender o outro, né, então são qualidades, assim, muito necessárias, importantes, considerando inovação, considerando
né, humanização dos negócios. Só que quando e aí o que eu tento, né, abordar dentro da empresa é isso, a necessidade que essas pessoas neurodivergentes têm, não deve ser vista como um peso, "Ah, é um peso para mim, porque eu tenho que ter um outro sistema para me comunicar com essa pessoa, tem que ter uma outra forma", na verdade, você está protegendo toda essa riqueza que ela traz, então você não está fazendo nada, né, como peso, na verdade eu estou protegendo para que aquela pessoa produza o melhor dela, para que o melhor dela esteja presente na empresa, né. Eh, então eu vejo que as empresas estão engateando, assim, então eu vejo que a gente ainda está muito refém dessa coisa do diagnóstico, né. Ah, você tem que ter o diagnóstico, tem que provar que você precisa, sabe, isso não faz nenhum sentido. Nenhuma pessoa é igual, É. né, Tanto que todas a as alta pessoas vão sensibilidade não tem diagnóstico nenhum, né, não é um transtorno, é um traço, né. exatamente, só que a nossa necessidade é real, né, a nossa susceptibilidade a É. sobrecarregamento, isso é real. Então e isso é uma coisa que eu tô, assim, né, dentro da empresa que eu trabalho hoje, eu faço parte ali de um grupo que cuida desses temas. Eu tenho, né, tentado trazer isso também, promover essas discussões. Eu vejo, assim, que são passinhos bem pequenos ainda, né, que as empresas dão, assim, elas entendem a importância de cuidar com saúde mental, mas ainda está muito longe de adaptar realmente o sistema todo, de adaptar um sistema que mede performance e resultados, para que essas pessoas não, né, não sobrecarreguem. Porque o que acontece é isso, é um sistema de exclusão, as pessoas nem chegam, né, É. talvez a entrar na empresa, porque antes disso já são excluídas, né. E uma coisa também que as pesquisas mostram, o tal do estigma, né. As pessoas não gostam de se expor, não gostam de falar: eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho essa necessidade". Ah, porque tem medo de sofrer preconceito, diante de tudo isso que você falou, né. Porque se tudo é uma competição, né, se a gente está aqui para competir, se eu expor uma vulnerabilidade, se eu expor que eu sou diferente, talvez as pessoas vão enxergar que eu não sou competitivo igual todo mundo, então eu vou ser excluído do sistema. Então a gente fica nesse lugar tentando pertencer, né, tentando nos adaptar, mas isso vai matando a gente, né. Eu pego um homem lá do grupo, eu tive uma conversa esse dia sobre isso, ele falou uma coisa tão forte que me marcou, ele falou assim: "Chegou no final do dia no meu trabalho, eu tenho a sensação de que me arrancaram a alma", Ah, é. né. No Isso exemplifica muito o que os altamente sensíveis sentem. E você sabe que eu sou da área de RH, né, Uhum. e hoje eu atuo como consultora, mas você sabe que eu concordo 100% com o que você disse. Hoje em dia, o que que eu percebo? Eu trabalho para algumas empresas na área de TI, e as pessoas elas querem ser, PJ. Por quê? Porque nessa modalidade, muitas pessoas, eu percebo os introvertidos, Uhum. por exemplo: "Olha, eu vou receber ali o projeto e eu vou fazer esse projeto acontecer no meu tempo e na minha casa". E eles são ótimos, porque eles fazem o projeto realmente acontecer, mas eles não precisam estar lá no meio de todo mundo, né. E de repente, você trabalha das 8 às 18 e você não tem o que fazer das 8 às 18, daí você fica ali enrolando e você tem que estar naquele ambiente, Tá. você tem que estar interagindo e sendo que você poderia estar produzindo em casa, né. E infelizmente muitas empresas elas estão abolindo agora o home office, justamente por não conseguirem lidar com esse modelo de dar liberdade para a pessoa, né, de: "Ó, você precisa desenvolver tal projeto, eu preciso que você desenvolva, e que esteja correto, e que funcione, mas como você vai fazer, não se vai ser na sua casa ou se você quiser vir para cá". Em alguns lugares a pessoa escolhe: "Eu prefiro trabalhar na empresa ou eu prefiro trabalhar em casa". Tem dia que faz sentido você estar com outras pessoas, mas não todos, não toda hora, né, acho que esse é o ponto. E as empresas ainda estão, né, trabalhando no modelo do comando e controle, né, que parece que se eu não controlar a pessoa, ela não vai trabalhar, então eu tenho que controlar absolutamente tudo que ela faz, eu tenho que ditar as regras, e nós
altamente sensíveis, assim, a gente tem um nível de comprometimento, de seriedade, que a gente não consegue, até o contrário, faz mal pra gente esse modelo todo, controle. A gente não consegue performar bem, a gente não consegue, ou outra coisa comum também, a gente não consegue trabalhar bem se tem outra pessoa nos vigiando. Parece que a gente não gosta disso, né, a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e fize muito bem, assim, né, quase todos os pessoas altamente sensíveis que eu conheço são, assim, excelentes profissionais, muito comprometidos, porque tem essa consciência, né, do todo, né, a gente tem uma percepção grande, a gente tem uma empatia muito grande, então eu sei que se eu não fizer meu trabalho, vai afetar o outro, então vou querer fazer o melhor. É, você percebe exatamente o que aquele time está precisando ali naquele momento, né. Você tem essa percepção, sensorial, né, você percebe ali pela expressão corporal, as expressões ali faciais, o que está acontecendo, e em algumas vezes a gente ainda pode sugerir alguma coisa que vá trazer um equilíbrio ali pro grupo todo, pro time. Adoro falar de futebol, né, porque assim, um time de futebol não é todo mundo atacante, né, tem o atacante, tem o zagueiro, tem o meio-campo, e cada um tem ali a sua função, né. Função, é tão importante quanto qualquer outra, né. Esse é o grande problema, e aí, principalmente quando a gente fala do homem altamente sensível, né, a gente caiu num padrão de masculinidade que não valoriza outros tipos de ser homem. Então parece que o homem, para ter valor, ele tem que ser um conquistador, ele tem que ser agressivo, ele tem que competir, ele tem que ser uma pessoa muito firme, decidida. É uma série de conceitos, né, que o homem mais sensível, ele vai crescendo, carregando esse peso, né, achando que: "Nossa, eu tô errado, né, não vou conseguir me encaixar, nenhuma mulher vai me querer por causa disso", né. E aí quando acontece que ele teve um relacionamento, por exemplo, aí se separou. Ele acha que se separou porque era sensível, então ele tem que deixar de ser sensível para que isso não aconteça mais, né. É. Então E vai virando trauma, né, vai virando trauma. Até no livro que você falou que leu da doutora da Susan Cain, né, O Poder dos Quietos, lá ela cita, né, uns estudos em que mostram que as crianças altamente sensíveis, elas dependendo do ambiente onde ela cresceu, ou ela vai florescer ou ela vai murchar, né. Então, se a gente está num ambiente positivo, a gente cresce muito mais do que uma pessoa que não é altamente sensível num ambiente positivo. Mas, por outro lado, se a gente está num ambiente negativo, a gente sente muito mais também, né, do que uma pessoa que não é altamente sensível. Então, aí tem todos esses traumas, né, de desenvolvimento, de apagamento e de não conseguir de sempre tem que estar ali performando uma extroversão que não é, né, que não é da nossa. exatamente, não é, a gente não consegue ser, a gente pode até tentar se forçar um pouco, mas você não vai nunca vai conseguir, porque vai estar sempre carregando essa frustração de: "Não sou o bastante, né, não consigo ser o tanto que eu deveria". Então você vai carregando esse trauma, esse peso, né, de que isso é um problema, e isso é bem interessante, assim, né, muitas pessoas autossensíveis que quando eu conheço, chegam com essa visão de que alta sensibilidade para mim é um problema. Hoje, Sim. para mim é um problema. Eu não consigo ver esse lado bom, É, porque tá ainda presa nesse trauma, nesse lugar de tentar encaixar, de tentar, né, ainda olhar para as expectativas de uma sociedade que não é assim. consegue entender, né. Não pode, exatamente, não vai entender nunca. Eu sempre falo assim o grupo, não adianta a gente querer que: "Ah, um dia o mundo vai entender, um dia é claro que muitas coisas, né, vão melhorando, vão sendo mais acolhedoras, as empresas, mas nunca a gente vai se livrar dessa fricção com o mundo, porque
somos 20% e o mundo 80%. Logo, a maioria do mundo, dos lugares, das pessoas, não são para pessoas sensíveis. A gente vai sempre estar lidando com alguma coisa, sempre lidando com algum desconforto nesse mundo. Então, Exatamente. considera isso. Faz parte, isso é um aprendizado nosso. Tem os níveis também, né, tem as porcentagens, vamos dizer assim, eu acho que eu sou uma altamente sensível grande, né, um paizão, mas, ao mesmo tempo, eu consegui, vamos dizer, performar, extroversão até os meus 35 anos. Depois disso, eu entrei num estado de exaustão muito grande, né, comecei a ter crises de ansiedade. E aí tive que procurar ajuda, e foi aí também que acabou que eu entendi tudo isso, como tudo isso funciona. Mas eu não tinha fim de semana, assim, eu trabalhava durante a semana inteira, chegava no final de semana eu já tinha que ir já ia adiantando alguma coisa pra segunda-feira, então a minha cabeça ficava 100% ali ativa, né. E ainda me culpando muito, porque eu deveria ser diferente quando eu recebi os feedbacks. Então realmente é o que eu li uma reportagem outro dia, as pessoas altamente sensíveis elas, são muito fortes, porque para aguentar tudo isso, a gente tem que desenvolver uma resiliência, né. Exatamente, né, é isso que a gente tem que enxergar. E justamente essa questão da infância, né, eh, pa as pesquisas, né, recentes falam sobre isso, né, quanto mais difícil, mais negativo, maior vai ser a sensibilidade que a gente vai desenvolver. Justamente por isso, a sensibilidade é a nossa proteção ao mesmo tempo, né. Ela nos permite perceber quando uma pessoa está de mau humor, então eu já tenho que aprender: "Pô, se minha mãe está com essa cara hoje, é melhor eu não falar tal coisa com ela". De certa forma, isso foi uma forma que a gente achou de se proteger, né, na nossa infância e de chegar inteiro até aqui. Então, isso foi criando essa nossa resiliência também. É porque os traumas de desenvolvimento, eles não são raros, né. Os nossos pais, a maioria dos pais, também receberam uma criação parecida, né. Então isso também agora eu vejo que está mudando alguma coisa, tem Uhum. a educação respeitosa, né, e e esse trauma de desenvolvimento acontece ali, né. Se eu encontrei um ambiente que ele não foi estável, eu tive que aprender a identificar quando a coisa não ia ficar tão boa. Então, como eu como eu tenho essa alta sensibilidade, eu consegui desenvolver isso mais refinadamente, né. Exatamente. Porque se tiver um ambiente, assim, que a gente não precise desenvolver esse recurso, aí você vai colocar todo essa sensibilidade que você tem, de repente, numa outra coisa, né, Exatamente. É isso aí, uma outra expressão numa outra mais feliz. expressão, que a gente precisa se expressar, né, é uma necessidade, né. Exatamente, exatamente. Esse é outro ponto também que eu acho que é fundamental, a gente aprender a expressar nossa sensibilidade sem medo, sem vergonha, né, então, se às vezes uma poesia, né, Um escrever ou texto. ler um texto, ouvir uma música, chorar com uma música, né, então eu acho assim também na minha história, acho que o contato com essas coisas foi me libertando também, e porque para o homem acho que tem essa barreira, né, que diz assim: "Não, você não pode chorar". Puta, dependendo do meio, o meio que eu vivia era muito assim, né, eu não tinha pessoas, eh, se eu falasse assim: "Vou comprar um livro de poesia", mas os meus amigos né, eu me xingava, eu falava um monte de coisa, assim, porque não era algo naquela sociedade que eu vivia normal, né, uma pessoa gostar. E aí acabava me retraindo, né, e deixava de ver coisas que eu gosto, estar em lugares que eu gosto por causa disso. E hoje eu já nossa, já tem dia que eu falo assim: "Nossa, hoje eu preciso de alguma coisa pra me fazer chorar", já sei o que me faz e como é gostoso, né, porque é uma coisa
E acho que aquele outro livro da Susan Cain também, que ela do lado doce da melancolia, que aí Melancolia, é. ela fala, né, dos do a gente tem como atualmente sensível esses 2 lados, ao mesmo tempo, eu posso estar extremamente alegre, pleno, com uma coisa muito bonita e chorar, e sentir ao mesmo tempo tristeza pela profundidade que aquilo me traz, né. Então estar nesse lugar pra gente também é uma coisa que a gente não consegue muito explicar para as outras pessoas como é. Mas o quanto que é importante a gente se permitir, né, de estar nesses lugares, sentir essas emoções todas. A gente precisa alimentar esse tanto de coisa que a gente tem dentro, né, que é através da arte, né, que sabe que tem um rapaz que me segue também, que ele a pergunta dele eu vou começar já a te passar, porque olha só, já passou quase 1 hora, como passa rápido, né. É. Olha, o que eles querem saber, né, eh o que que é para você hoje, depois de tudo isso que você, conhece, o significado de ser um homem forte? Boa. Bom, pra mim hoje eu acho que um homem forte, é um homem que não precisa usar máscaras. Eu acho que é um homem que pode ser quem ele é por inteiro. Pra mim isso é ser forte, você ser ser vulnerável, você se permitir sentir emoções, se permitir chorar, se permitir estar errado, se permitir pedir desculpas. Então acho que a força do homem tá ali, né. De novo, não é todo homem que precisa ser forte igual. Alguns homens são fortes na sua capacidade de escutar, da sua capacidade de perceber, né. Então hoje eu vejo, principalmente no meu papel como pai, quanta coisa que eu, né, que eu transmito para o meu filho desse lugar, né, de de acolher, de sentir, de conversar profundamente sobre o que estamos sentindo. Então, acho que o homem forte é esse, né, é quem consegue ser si mesmo, se posicionar sendo quem é. Me lembrei agora de uma cena de um filme que eu assisti, que, o nome do filme é Me Chame Pelo Seu Nome. E no final, né, tem uma conversa entre um pai e um filho. Nossa, mas uma conversa tão profunda, de uma vulnerabilidade, que essa conversa é que todo mundo leva para casa, né, da do que eles tiveram ali, né, do e até o filho fica meio assim, sem entender o que está acontecendo ali, né, na conversa, né. Exatamente. A gente não tá habituado com isso, né, com esse de inclusive até uma coisa assim que às vezes a gente não tem outra coisa, às vezes a gente acha que o que a gente faz, que a gente percebe, todo mundo faz igual, percebe igual, né. Outro dia eu estava participando de uma roda de conversa, né, sobre no Dia dos Pais, sobre, né, alguns pais, e aí eu comentei, né, que uma coisa diferente que eu experimento com meu filho, que eu vejo que a geração anterior não tinha, é que os pais, principalmente os homens, né, eles tinham que sempre estar certos. Não era possível um homem assumir que errei, tal, eu estou em dúvida, não, é uma coisa inquestionável, né, o pai faz está sempre certo, você não pode questionar, você nunca vai ver seu pai dizendo que errou, chorando. E aí eu comentei, falei: "Nossa, isso comigo já é muito diferente", porque, né, eu normalmente, às vezes, muitas vezes chorei junto com chorei na frente dele, expliquei pra ele o porquê que eu estava chorando, ele também pode chorar. Eu acho que tirar esse peso dele ser perfeito, dele não poder errar, então e aí outros pais que estavam participando da roda falaram: "Ah não, eu ainda sou assim, eu ainda não consigo dizer para o meu filho que eu estou errado". Sei. Então, É é um caminho, né, é um cada um vai é, vai navegando aí, né, nesse caminho. exatamente. E a gente acabou conversando isso, assim, sobre quase tudo aqui da minha listinha. Tem agora eu vou começar a te falar do que eles mandaram. Teve uma pessoa que nós nos tornamos amigos, assim, ele falou assim: "Olha, você até sabe o que que eu vou perguntar, né, eh, eu teve uma época que eu quis fazer crochê,
Eu ouvi cada absurdo nessa época. Então, qual é, assim, a sua dica? O que que você qual seria a sua dica para uma pessoa, que esse aqui já é um de outro, né, que acredita muito que ser paz, ele até acredita que ser paz não é errado, mas os sinais que a sociedade dá é tão contrário que ele fica em conflito. Aí o outro falou o seguinte: "Como é que eu posso atenuar essa minha alta sensibilidade?" Né, como que será que ele tem alguma dica? Será que se eu souber lidar, vai atenuar? Né. E um outro que me mandou uma mensagem, que eu adoro as mensagens que ele manda. Ele falou o seguinte: "Uma boa parte dos extrovertidos acham que os introvertidos e sensíveis são infelizes e fracos por comunicarem pouco verbalmente. Mas no final, quando eles nos conhecem melhor, eles mudam de ideia, porque são os introvertidos que acolhem, aconselham, mostram a saída dos problemas, são amigos fiéis, são confidentes e lidam melhor em momentos de pressão. Pensar profundamente para nós é algo natural e as pessoas que não entendem isso temem, né, esse tipo de coisa. Então a solidão para o extrovertido é muito mais desgastante. Eles se afogam nos pensamentos, enquanto nós amamos surfar nas ondas dos pensamentos, né. Sim, exatamente, né. Não, mas eu acho que é muita coisa legal, assim. Primeira coisa, né, curar a sensibilidade, diminuir, nossa, dói, assim, mas é normal, todo mundo porque por causa daquilo que a gente comentou antes, né, a gente se acostumou com a parte ruim, porque a gente não sabia o que era sensibilidade, vivia uma vida que não tem nada a ver com quem a gente é, então a gente está toda hora sobrecarregando o nosso sistema, então o que a gente não gosta não é da sensibilidade, é do efeito da sobrecarga. A gente ficar esgotado, a gente ter reatividade emocional, não saber lidar com as emoções que são muito profundas, eh, qualquer dor pra gente é muito maior, parece que dói mais, parece que é muito maior. Então, essa parte que a gente acha que é sensibilidade, mas não é. A gente sensibilidade, primeiro, é quem você é. Então, É vai como ter olhos você azuis, né. olho azul, é quem você É. é, você bem, né, você tem essa é com ela que você tá aqui no mundo. Então, essa coisa de não aceitar gera um sofrimento muito grande, né. E é o que a gente tem que aprender, que é pra mim o livro da Elaine Aron, o título "Use a sensibilidade a seu favor". É isso, é aprender a usar a sensibilidade, aprender primeiro o que que eu preciso para que eu não me sobrecarregue, para que essa minha sensibilidade maior, não, né, o copo não transborde. Depois eu vou aprender quais vantagens que ser altamente sensível traz para mim. Quanto que ser sensível vai me fazer, então, atuar no meu trabalho de forma mais íntegra, de forma mais inteira, de entregando o valor que as outras pessoas talvez não consigam entregar, mas eu posso entregar um valor diferente. Eu posso mostrar perspectivas que outras pessoas não enxergam, eu posso, né, igual você falou, eu reconheço o campo e digo que o campo está precisando, né. Só que para isso você precisa estar muito empoderado disso, né, de que isso é real, de que você isso é um valor para poder expressar. A intuição é outro ponto que a gente tem muito aguçada, só que a intuição, de novo, é uma coisa que a gente jogou no lugar, assim, do misticismo, né. "Ah, não, intuição não é uma coisa séria", mas é muito séria, né. A própria doutora Elaine fala: "A intuição significa que você sabe de alguma coisa sem entender porque você não sabe". É porque a gente capta tanta informação do ambiente, processa tudo tão profundo, a gente não tem consciência do porquê que eu sei que aquilo é assim, mas é dentro de mim eu tenho aquela informação e eu sei onde buscar, então a nossa intuição também é muito única. Então, a gente vai aprendendo nesse encontro com a nossa sensibilidade a valorizar. Eh, e aí acho que o próprio igual a pessoa trouxe, o próprio mundo reconhece isso, porque eu já ouvi muitas vezes: "Não, quando você fala uma coisa, eu sei que é verdade". Porque o que que ele quer dizer com isso? Porque a maioria das pessoas mentem, quer agradar, né, não trazem profundidade. Ele sabe, quando ele precisa ouvir uma verdade, que ele É. sabe que precisa de uma coisa muito profunda, ou conversar com alguém que vai entender, que vai fala comigo. Então, assim,
a gente é valorizado, é que isso ainda não se transformou num valor, né, na sociedade que é mensurável, né, dentro do os nossos valores, eles estão num lugar muito de intangível para uma sociedade que olha o mundo com olhar materialista, né. Produz quanto? Quantas horas por dia você trabalha para produzir X? Mas o quanto valor tem você ter uma conversa profunda, você, né, isso não dá para metrificar, né. Acho que essa é a dificuldade, né. Exatamente. Eu tive bastante sorte em relação a isso, porque eu trabalhei, por 16 anos numa empresa, e eu era valorizada justamente por causa dessas coisas que você falou, né. Aquela pessoa que, por exemplo, eu passei em várias áreas nessa empresa. Então eu fui para da área de gestão de qualidade, porque eu consegui identificar o que podia dar errado na auditoria, eu consegui ali ler muitos documentos com bastante atenção. Então e depois eu acabei indo, né, passei pela área de TI, depois fui para a área de gestão, depois fui para RH, porque eu conseguia ouvir melhor as pessoas, e mesmo nesse momento que eu tive crises de ansiedade, eu fui muito acolhida também pela empresa, né, eu pude fazer o tratamento, pude me ausentar quando estava demais para mim. Então eu considero que eu tive sorte, né, eu fui trilhando ali, as pessoas observaram, desde o meu primeiro trabalho eles observaram que eles precisavam de alguém que pudesse olhar, por exemplo, um sistema, que testar aquele sistema, ter paciência, né, para ficar horas e horas fazendo a mesma coisa, né, até tudo tá redondo. Mas é o que muita gente me pergunta de trabalho, né. E eu falei que eu vou até montar um manual de sobrevivência para introvertidos no trabalho, quando eu tiver tempo. Eu até cheguei a montar um pequeno e-book, assim, de paz no trabalho, porque quando eu fiz a minha eu sou engenheiro de formação e eu fiz uma pós em psicologia organizacional. Que E aí legal. fiz o meu trabalho de conclusão foi justamente isso, né, sobre pessoas altamente sensíveis no ambiente de trabalho. Então, porque acho que esse é o principal ponto de sofrimento hoje, né, a maioria das pessoas que eu conheço falam dessa dificuldade de serem valorizadas, de serem respeitadas sendo quem são, e então é fundamental que a gente primeiro a gente mesmo reconheça, né, o nosso valor. Se a gente se reconhecer, não valorizar a nossa sensibilidade, a gente não consegue também expressar para o outro e o outro reconhecer. É muito interessante. E sobre relacionamento, eles me perguntam também, né, qual seria a sua dica para essa questão que você falou de precisar, como colocar explicar essa necessidade desse isolamento, né, sem magoar a pessoa, sem qual seria a sua dica aí para relacionamentos amorosos? Esse é outro ponto também. Acho que primeiro, assim, não adianta você estar num relacionamento isso eu vi muito, assim, no grupo dos homens, assim, aqueles videozinhos, né, de YouTube, TikTok, a mulher falando: "Ah, a mulher gosta de homem assim, assim, assado". E aí os homens do grupo: "Nossa, mas eu não sou assim, como que eu faço pra ser assim?". Porque a primeira coisa, não adianta você querer entrar no relacionamento sendo quem você não é. É certeza, né, que vai dar errado. Então, a primeira coisa, você tem que ser quem você é. E aí ser quem é, faz parte de explicar o que é importante pra você, o que você precisa. Então esse caso, né, do silêncio é uma coisa importante explicar, olha, tem necessidade de silêncio, mas explicar de uma forma assim: "Olha, para que eu possa estar mais inteiro com você depois, para que eu possa estar mais presente daqui a 2 horas, eu preciso estar 1 hora sozinho em silêncio, porque eu funciono assim, etcétera". Mas quando a gente, consegue expressar isso não de um lugar, assim, de raiva, né, "Ah, me deixa sozinho", né, O tom de voz, né? o tom de voz, a outra pessoa vai entender quando você explica que é um lugar, né, que é só uma necessidade real sua. É que o problema é que muita gente a gente deixa estourar para comunicar, a gente não comunica antes, né. Outra dica também é que é sempre explicar, a minha esposa atual, ela é sensível também, então a parte do silêncio os 2 se entendem muito bem.
Mas vou dar um exemplo de uma coisa que a gente passou uma vez, que eu nunca esqueço. A gente estava num restaurante, que ela sempre quis me levar, e era um restaurante, assim, né, uma coisa paulista, ali cheio de gente e tal, muito cheio, aquele dia estava muito barulho. Eu não consegui ficar, sabe, assim, quem é automobilista vai entender aquela sensação de parece que aquilo vai dói, parece que dói por dentro, você vai murchando, assim, né, e aí não tem nem energia para conversar com quem tá do meu lado, parece que aquilo vai me sugando, me deixando em um estado, assim, totalmente parece que eu virei um zumbi. E aí ela falou pra mim: "Nossa, mas a gente saiu outras vezes e você não ficou assim, é só comigo? É só agora que você tá sentindo isso? Você não gostou do restaurante que eu te trouxe?" Então, aprender a explicar, não, porque assim, eu tenho essa sensibilidade, não é igual todos os dias, tem É. dependendo de como foi meu dia, dependendo das emoções que eu tô sentindo, dependendo de muitos fatores, isso pode acontecer. Não é Então, igual todos os dias, né, isso é é, importante. isso é importante saber explicar. Lembrar. Eu acho que é isso, no relacionamento é isso, ser sincero mesmo, honesto, explicar as nossas necessidades, e também não adianta você estar com uma pessoa que não vê valor nisso, né. Ah, tem como eu estar com uma pessoa que não gosta de homem que chora, puta, não vai, não adianta. É, não Eu vou chorar, vou ficar no banheiro me escondendo na hora que eu me emociono, eu quero chorar, não faz sentido, né. Então, acho que o importante é essa honestidade consigo mesmo, em primeiro lugar, e aprender a comunicar, né. Acho que a comunicação não violenta me ajudou muito, muito, muito mesmo a aprender a me comunicar, porque ela tem uma linguagem, né, que você parte explicando as suas necessidades, sim. das necessidades que você está sentindo, então de uma forma bem didática, então eu acho que isso, É. todo passo também tem que estudar um pouquinho de CNV, porque a Sim. gente precisa ter essa prática, né, de como comunicar. Só o fato de você usar, né, você se colocar ali em primeira pessoa: "Olha, eu me sinto assim", ou "Isso acontece comigo quando tal coisa acontece", né. Isso já tira um pouco aquela questão de generalizar a situação toda, né. Ou de culpar o outro, né, "Estou assim É, porque você fez isso, estou assim porque você fez é. aquilo", né, e isso é que mata os relacionamentos, esse jogo de Sim, a culpa, né. Exatamente. Bom, olha, a gente poderia ficar aqui mais um tempão, dá pra fazer uma mas série, né. é. Mas para terminar, aquilo que eu te falei, né, por que que foi tão difícil para eu encontrar canais, né, de pessoas que estejam falando com os homens altamente sensíveis. O que eu descobri aqui, né, que a sensibilidade ainda é vista como feminina, que falta representação, muitos nem sabem, né, que são altamente sensíveis, e essa pressão para parecer forte. E fala pra gente então se eles quiserem participar desse grupo que você tem no WhatsApp, como funciona, fala do livro também, né, que vai ser a minha próxima leitura. Muito bom. Então, a gente tem esse grupo no WhatsApp, depois eu vou passar o link, né, eu criei ali um formulário só para as pessoas que quiserem participar, depois eu passo. É bem simples, né, só para ter um controle mínimo de quem está entrando, justamente para manter o campo, né, de confiança ali, mas só mandar o link ali para mim ou me mandar o e-mail. O livro surgiu justamente dessas conversas no grupo, né, porque a gente começou a conversar tanto e ter tanta coisa em comum, e a gente falava sempre assim: "Nossa, que bom seria se eu descobrisse isso quando eu era mais novo, que bom seria se eu descobrisse isso com 20 anos, que bom seria se eu descobrisse que tem outros homens iguais a mim". E aí que veio essa ideia: "Ah, vamos escrever um livro então contando nossas histórias?". E aí a gente começou assim, bem desse jeito, né: "Ah, vamos, como que faz?". E aí a gente começou, cada um, escrever uma história, um pedaço da vida, e a ideia são histórias, né, então ali tem muito pouco teoria sobre autoacessibilidade, mas são muitas histórias de homens altamente sensíveis contando como que foi a infância, como foi a adolescência, como foram os relacionamentos, o que que mudou depois que descobriu o traço, então o que que mudou a partir dali. Então, a ideia do livro é
essa conexão mesmo, né, que os jovens possam ver, ou que as esposas possam ler para entender melhor os seus maridos, os seus filhos, que são altamente sensíveis. Eh, então Sim, e quem é líder, né, entender melhor os liderados também, né. exatamente, saber, né, o que acontece do outro lado ali, o que pega. Mas e esse estigma, ele é muito forte, né, mesmo no livro, alguns homens que não quiseram expor seus nomes verdadeiros. Então mesmo, né, uma pessoa que é hétero, que filho, que reconhece, que quer compartilhar isso com outras pessoas, ainda não se sente seguro Sim. para se expor no mundo dessa forma, né. É. Tem aí ainda uma jornada muito grande pela frente de aceitação, né, dessa figura do homem que pode se dizer sensível. Esse meu seguidor que gosta de fazer crochê, hoje ele é super, eh, ele se entende muito bem, ele gosta e ele já não liga muito se ele ouve outro tipo de coisa. Mas por que um homem não pode fazer crochê? Exato, são tantas besteiras que eles têm, assim, É. na cabeça, né, sobre isso. Exatamente. E então eu vou te agradecer, eu vou pedir para você me passar então, né, para colocar na descrição do episódio. Então muito obrigada, né, por, ceder, né, esse pouquinho do seu tempo aí pra gente aqui, e eu acho que os ouvintes vão gostar bastante dessa nossa conversa. Obrigado, muito obrigado pela conversa, como você falou, né, parece que a gente dá para continuar falando, assim, muito, muito mais, né, e parabéns pelo seu trabalho também, acho que é muito importante a gente criar espaços para ampliar essa perspectiva do que é introversão, do que é sensibilidade, e o quanto que isso precisa, ser mais valorizado pela sociedade de modo geral. Exatamente. Obrigada, Fábio. Obrigado. É isso. Se você gostou de nos ouvir, por favor, compartilhe. Eu estou criando o Guia da Bateria Social para Introvertidos e Altamente Sensíveis, porque regulação emocional é o caminho mais gentil e mais real para quem sente o mundo com mais intensidade. Vem recarregar sua bateria social comigo. Na descrição do episódio tem um link. Clica nele e entre para a lista de interesse. Você vai receber todas as informações quando esse projeto ganhar vida. Uma última coisa a dizer é que somos únicos como somos e cada pessoa reage de maneiras diferentes aos desafios da vida. Um ótimo dia e até a próxima!